A paz de Cristo para todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da EBD, aqui no canal Denis Pereira. É o seguinte, nós estamos aqui atuando já há bastante tempo, mais de 4 anos, há quase 4 anos com a EBD. E é o seguinte, não esquece, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Deixe o sininho de notificações ativado, que aí toda vez que eu postar material novo, você é avisado aí no teu smartphone, tá certo? Deixa o teu comentário, nos comentários, coloque de que estado, de que cidade você nos assiste, de que lugar do Brasil ou do mundo. Temos pessoas na França, nos Estados Unidos nos assistindo. Coloque aí nos comentários da onde você nos assiste, deixe suas sugestões, enfim, para as nossas aulas. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, links para você baixar o material da aula em PDF, tá certo? Eu preparo esse material e também alguns outros irmãos. Eu quero aqui deixar a minha palavra de gratidão a 2 instituições, e na verdade uma instituição é uma pessoa. Uma é a Assembleia de Deus em Criciúma. Se você colocar aí no YouTube AD Criciúma, entra no canal, se inscreve no canal deles. Eles têm todas as aulas da EBD, inclusive com material em PDF também. E a irmã Adália Helena, se você colocar Adália Helena aí no Google, você vai ver que essa irmã tem um trabalho incrível, um blog que ela manda material de um monte de coisa. Vale a pena entrar, vale a pena pesquisar. Tá certo? Vamos então à aula 3 da EBD. Lição 3 da EBD, na classe de juvenis, louvor e adoração. Nós estamos estudando esta lição. E o tema da lição 3, o título é Música Secular. Vamos conversar a respeito. Os objetivos: destacar a música como parte da cultura das sociedades, fazer análise crítica da música secular, e alertar sobre o risco da idolatria na cultura pop. Segundo Timóteo 2,22, Paulo escreve ao jovem Timóteo e diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. A introdução começa dizendo o seguinte: se você perguntar para um amigo da escola ou da sua rua porque ele gosta de funk, reggae, rock ou qualquer outro estilo musical que muitas vezes possui uma letra que é claramente contrária aos princípios do Evangelho, provavelmente ele vai responder: não sei. Se insistir, dirá: porque é legal. E no caso de professor, se perguntar ali na sala ali, é o que os alunos vão dizer. Por que isso acontece? E, inclusive com música estrangeira, você não conhece a letra, mas pela batida, pelo ritmo, a gente muitas vezes acaba gostando. Bom, a ideia desta lição e da EBD em si é despertar nos alunos e em todos nós o senso crítico, a capacidade de selecionar que tipo de conteúdo irá afetar a minha vida e alimentar a minha alma. Diferentemente dos olhos que podemos fechar, os ouvidos estão abertos o tempo todo. Então é preciso saber selecionar o que ouvir e saber descartar coisas nocivas que ouvimos na escola, na academia, no som alto do vizinho e até na igreja. Então é importante aí iniciar as aulas com as seguintes perguntas: quais foram as letras ou trechos de músicas seculares que mais lhes chamaram a atenção e por quê? Como é o desafio de conviver em ambientes onde se toca música de má qualidade, música secular? Agora, é muito interessante que você, professor, nesta aula, não leve para a sala de aula respostas fabricadas. Ou seja, não chegue na sala de aula já pronto para dizer o seguinte: galera, escutar música do mundo é pecado. Porque aí precisa definir o que é música do mundo, né? Aí você vai falar assim: toda música que não é gospel, mas a música gospel que tem um selo gospel, mas não é bíblica, ela não é sacra, não é? Então é preciso fazer os alunos pensar. Então, ao fazer essas perguntas, né, quais as músicas que mais estão influenciando essa geração, que eles estão aí cantando, sussurrando, tá? É muito importante que você deixe eles livres para responder sem julgamentos, para que depois, de acordo com a lição, e não só com esta lição, mas de acordo com esse trimestre, nós irmos os orientando de acordo com a palavra de Deus, para que eles façam a seleção do que ouvir e do que não ouvir.
Tá? Uma coisa importante, eu estou gravando essa aula hoje é quarta, então nós temos aí 3, 4 dias. No WhatsApp, se você não tem, crie grupos com os seus alunos aí da sua cidade, da sua igreja, e envie essas perguntas para eles, não é? Vá trabalhando a lição, conversando com eles, envolvendo eles, inclusive aqueles que não vêm para a EBD. Isso será uma forma também de você atrair o pessoal que não vem para a EBD, de uma maneira que eles vão se sentir incluídos aí no seu trabalho. Tópico 1. A música nos define culturalmente. Na música nós vemos a capacidade criadora do homem. Por isso ela está muito ligada ao ambiente histórico, geográfico e social no qual seu compositor e seus ouvintes está inserido. É meio complicado, mas resumindo, a música reflete a realidade de um povo, de um lugar e de uma época. Por isso ela caracteriza países, regiões ou mesmo cidades, dando origem a músicas folclóricas, hinos nacionais e músicas que exaltam a população de um determinado lugar. Ela reflete uma identidade. Um outro ponto que eu achei interessante. A música mobiliza, isto é, ela também é uma importante ferramenta para divulgar ideias e ideologias. Por isso ela foi muito utilizada como instrumento de contestação e de protesto, e também como propaganda política. Tendo a música o poder de influenciar emoções e a razão, é preciso ser bastante seletivo com o que ouvimos. O que ouvimos reflete quem somos, e quem somos é identificado pelo que ouvimos. E aí eu coloquei aqui uma perguntinha também para a sala de aula. Se o teu smartphone for apreendido agora, as músicas arquivadas serão prova contra ou a favor de sua fé? A sua playlist revela seus desejos e sua personalidade. Então, tem a playlist que se faz no YouTube, que são músicas, é uma lista que você faz, e aí quando você entra ali no teu canal, você clica lá e vai tocar aquela seleção de músicas. Não é? Tem a playlist também no celular. Então, a música nos define culturalmente. E a música nos define espiritualmente também. Não é? Então, já que tem uma grande influência, é uma maneira até de identificar a personalidade desse cristão da atualidade, desse jovem cristão da atualidade. Né? O que ele está ouvindo? O que ele está escutando? Será que alguém ali na sala de aula tem coragem de pegar o celular e tocar a sua seleção de músicas que ele escuta diariamente? A música é uma arma ou uma ferramenta, dependendo do conteúdo. Ela pode inflamar o ânimo das pessoas para a violência, promover o ódio ou a alegria, ser usada para o bem ou para o mal. No campo religioso, pode nos aproximar de Deus para um relacionamento intenso ou desprezível quando não fala das contrapartidas da fé, que são aquelas canções meramente comerciais. Uma outra coisa que me chama a atenção em muita música gospel que está fazendo muito sucesso hoje em dia é que quando você coloca elas do lado de canções antigas, qual é a diferença? A diferença é que na canção antiga ela iniciava mostrando que o pecador está debaixo de condenação por causa do pecado. Aí depois ela terminava falando do amor, né? Então, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, uma tarde ao contá-las todas, lhe faltava uma e chorou. Esta ausência, este afastamento da ovelha está dentro da letra da canção. Não é? A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador. A letra começa mostrando a real situação do pecador sem Deus. Depois ela termina falando do amor, falando da cruz, falando do sangue, falando de salvação. Há canções hoje que falam amor, amor, do início ao fim, e não mostra contrapartida. Qual é a contrapartida? A contrapartida é o arrependimento, é o abandono do pecado. É uma vida digna deste amor mostrado na cruz. Não é? Então são músicas meramente comerciais, que não confrontam o pecado de ninguém, que simplesmente massageiam o ego das pessoas, mostrando um amor sem nenhuma contrapartida. E a graça não foi de graça. E um amor tão grande exige uma renúncia
igualmente grande também, um sacrifício nesse sentido, que não é nada perto daquilo que Cristo fez. Tópico 2. A música para todos os gostos. Até agora falamos de mensagem. Vamos conversar um pouco sobre estilos musicais. Como eu já disse na primeira lição, então ele vai aqui apresentar todos os diversos estilos, né? Clássico, rock, pop, blues, jazz, techno, heavy metal, reggae, rap, funk, MPB, samba, pagode, tal. E por aí vai. Ele está falando aqui de estilos musicais, diversos estilos musicais. A força da música, ela tem uma presença muito forte em todos os momentos da história. Você percebe a influência da música, ou a música sendo utilizada como ferramenta em momentos muito críticos da sociedade, como no Brasil, falando da época da ditadura, os cantores, eles usaram a música para protestar contra o governo, e aí teve censura em algumas situações, por aí vai, né? Então, a música, ela tem esse poder. Ultimamente nós temos visto a música ser muito usada também para causas sociais, para fazer as pessoas se engajar em movimentos humanitários. Na época, na década de 70, de 80, não é? Com sexo, drogas e rock and roll. Então foi uma geração muito impactada e influenciada pela música. Então é triste dizer que o estilo de música é assunto que causa divisão entre os cristãos. Há cristãos que inflexivelmente exigem que instrumentos musicais não sejam usados. Então, por exemplo, eu sou de um tempo na igreja, talvez algum professor aqui identifique-se com esse tempo, em que eu me lembro que quando meu irmão, em 1994, 95, eu me lembro que o meu irmão, ele quando pensou em tocar bateria, ele não pôde comprar naquela época uma bateria desta bateria normal, né? Essa bateria acústica. Não, ele até deixaram, mas tinha que ser aquelas baterias eletrônicas, que era uma caixinha assim, que você tocava com o dedo. Depois veio uma que tocava com baqueta, mas também era eletrônica. Porque muitos desses instrumentos eram usados por rock, e o rock muito associado aí a questões satanistas, músicas e letras demoníacas. Claro que não generalizadamente falando, mas muito ligado a isso. Então os pastores tinham essa mentalidade. Guitarra é do diabo, bateria é do diabo, não sei o que. Hoje já há uma abertura completamente diferente. Então, a Bíblia em nenhum lugar condena qualquer estilo musical. Pop, rock, por aí vai. O forró, tal. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer instrumento. Tá? Agora, o gosto do cristão, no entanto, não pode ser determinado pelo que sua alma deseja e sente prazer. Porque em tudo, inclusive nas preferências musicais, nossa vida deve glorificar a Deus. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, né? Ou escuteis música, enfim, ou toqueis algum instrumento, enfim, faça tudo para a glória de Deus. Então, essa é uma pergunta que, como cristão, nós temos que nos acostumar a fazer. O que eu escuto glorifica a Deus? Não é apenas, eu me sinto bem. O coração do homem é enganoso. Mas é legal, me dá um prazer. Mas glorifica a Deus? Alimenta a sua alma com saúde espiritual ou destrói a sua vida espiritual, te afasta de Deus? Então, entre outras coisas. Então, glorifica a Deus? O cristão precisa fazer essa pergunta. Então, não é uma questão só de chegar e falar assim, é pecado. Né? Peraí. É uma questão de, é conveniente devolver, glorifica a Deus, edifica minha alma, edifica minha vida, contribui para o bom testemunho cristão? Precisamos analisar tudo isso aí. Né? E aí entra aquela questão, por exemplo, de festas familiares de cristãos onde música secular é tocada, porque 2 ou 3 são incrédulos, ou porque uma parte da família é incrédula.
Isso glorifica a Deus? A festa não é do cristão? O cristão não orou para Deus abrir as portas para ele conseguir aquele casamento ou aquela festa de 15 anos? Então, são perguntas que tem que se fazer. Glorifica a Deus? É identificável com um cristão genuíno? Essas perguntas têm que estar na nossa mentalidade. Tópico 3, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário falando de que cidade, lugar, estado do Brasil ou do mundo que você nos assiste. E claro, compartilhar nossas aulas com todo mundo, tá certo? Tópico 3, a música brasileira. O Brasil é famoso pela sua variedade musical. Nosso país recebeu inúmeras influências culturais com a vinda de imigrantes de diversos países do mundo. Nada mais natural que nossa música fosse bastante diversificada. Tá? Então, há aqui muita influência musical externa. Tá? Neste ponto, podemos discutir abertamente se todos os ritmos, por não serem condenados pela Bíblia, se adequam ao ambiente gospel, ao ambiente espiritual. Então, essa é uma pergunta. No tópico 2 nós vimos que nenhum ritmo é condenado pela Bíblia. Mas aí pergunto agora, dentro da música brasileira, eu vou colocar aqui um estilo. Os irmãos do Rio de Janeiro, por favor, nos ajude a uma compreensão aqui. Mas eu vou colocar esse estilo. O funk brasileiro. Lembrando que o funk norte-americano tem nada a ver com o funk brasileiro. O funk brasileiro é adequado ao ambiente gospel, ao ambiente cristão? Gente, eu nem gosto de assistir. Há inúmeros vídeos de cultos em igrejas onde o funk gospel é tocado. Lamentavelmente, no Brasil, pegaram a palavra gospel e associaram com tudo. Balada gospel, rave gospel, funk gospel. Gente, o funk brasileiro é completamente pornográfico. Não tem como. Aquela batida, quando você vê, você escuta, aquilo gruda igual chiclete, e não tem como, não interessa se a letra falar de Deus. A sensualidade é explícita no funk brasileiro. Então, essa é minha opinião. Não combina todos os estilos com o ambiente gospel. Não combina, tá? Então, há ritmos na música brasileira que são completamente pornográficos e até violentos. O nosso estilo, ele é muito influenciado realmente de forma, vamos dizer assim, internacional, né? Então, por exemplo, hoje, a maioria das canções que fazem sucesso no meio gospel hoje são traduções de músicas de outros lugares do mundo. Porque um dos motivos, a música brasileira, a música gospel brasileira, sofreu uma forte influência da teologia da prosperidade, colocando o homem no centro das atenções. Então, hoje, a maioria das canções que a gente escuta, que fala de Cristo, que fala de céu, que fala da morte e ressurreição de Cristo, são traduções. Ousado amor, para sempre, acredito, ó quão lindo esse nome é. São traduções. Um dos grupos de louvor, dos ministérios de louvor mais traduzidos hoje no Brasil, talvez seja o Ministério Hillsong da Austrália, que tem letras bíblicas e letras muito, muito cristocêntricas, tá certo? Então, isso mostra a influência de música estrangeira também no ambiente gospel. Lembrando que tudo isso deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Não é porque alguém tem milhões de visualizações no YouTube que o que ele grava, que o que ele canta deve ser ouvido. Então a aula deve produzir senso crítico nos alunos. É o que um amigo meu, Éder, chama de audição seletiva. Já que eu não posso andar com um tapão nos ouvidos, eu decido o que vai entrar aqui e descer e o que vai entrar aqui e sair por aqui. Como meu pai dizia, entra no ouvido, sai no outro e já era. Tópico 4. Devolver essas músicas? Amei a pergunta. Eu não gosto de pessoas que restringem a vida espiritual à pergunta: é pecado ou não é?
A vida espiritual não se resume a isso, nem a Bíblia se resume a responder essa pergunta. Então, eu gostei disso aqui. Devo ouvir essas músicas? Ou seja, é coerente com o cristão? É conveniente com a vida cristã ouvir essas músicas? Pergunta complicada, na verdade. Mesmo que você não queira, não vai conseguir se isolar e não ouvir. Sabe aquele versículo, não porei coisa má diante dos olhos? Então, para a questão do que se ouve, não é a mesma coisa, né? Os olhos basta fechar, os ouvidos estão abertos o tempo todo, então a gente acaba ouvindo. Quer dizer que eu só posso ouvir música cristã? Bom, é muito fácil a gente dizer não faça isso ou não faça aquilo, tá bom? Agora, é preciso então que a gente cresça em maturidade para discernir todo o pacote. Então, além do ritmo contagiante, muitas vezes tem letras com mensagens de exaltação à rebeldia, à prostituição, ao consumo de drogas, ao egoísmo e toda sorte de moralidade. Então, Filipenses 4:8 nos dá uma boa ideia do que fazer. Agora, por isso, não devemos ouvir músicas seculares, pois essas não são alicerçadas na verdade. A maioria não promove a pureza, não louva a justiça, nem promove louvor a Deus. Você, o aluno, precisa refletir seriamente nessas questões, pois a sua alma poderá se alimentar com aquilo que não vem do alto, gerando morte para a sua vida. É importante levar os alunos a pensarem por si mesmos, e isso só ocorre quando há reflexão sobre o assunto. A aula precisa alterar comportamentos fora da sala de aula, fora da igreja, porque é nesse ambiente que serão tentados, testados, pressionados, provados. E só eles podem decidir o que ouvir ou não. Por isso o tema deste tópico é maravilhoso. Agora, é muito mais forte do que perguntar se é pecado ou não. Como professor atuando há 2 décadas nessa área, aprendi que a proibição gera o desejo incontrolável pela descoberta. Gente, grifa, sublinha essa frase. A proibição gera o desejo incontrolável pela descoberta. Ou seja, é inútil proibir, até porque não temos condições nem o direito de fiscalizar o que escutam ou não. Então, perguntas bem colocadas levarão a reflexão madura e então mudança pessoal e individual de comportamento. Mais importante que proibir certos alimentos é oferecer novos pratos. Então, devolver? Não. Tá? Cuidado, professor. A minha opinião. Opa, professor. Na sala de aula, com o professor de EBD, lembre-se de uma coisa. Opinião pessoal e ponto de vista não podem estar acima da palavra de Deus. Não podem ser colocados de maneira tão enfática como a palavra de Deus. Então, presta bem atenção. Talvez você, professor, tenha uma percepção diferente e uma maturidade para escutar lá um Mozart, escutar lá, sei lá, sabe? E ficar de boa. Mas lembra-se que você está lecionando para eles. Então preste atenção, biblicamente. Devolver? Não. Por quê? Primeiro, porque não edifica. Filipenses 4:8. Segundo, não glorifica a Deus e ainda dá mau testemunho. 1 Coríntios 10:31-32. Segundo, porque ao ouvir, você dá legalidade para o diabo entrar em seu coração. No ano de 2018 eu tive contato com muitos jovens que com tendências suicidas, se automutilando. E quando a gente pergunta o que eles escutam, é um absurdo. Então, a música mundana, a música secular, tá? Ela dá legalidade para o diabo entrar e fazer uma bagunça no seu coração. Então, a Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Tá? Deus procura verdadeiros adoradores que não misturam o que oferecem a Deus com seus desejos carnais. Essa música é legal, ela me alegra, ela me traz prazer. Mas o verdadeiro adorador é aquele que não mistura o seu culto. No mesmo altar, não pode ser oferecido culto a Deus e culto aos demônios. Mas é uma letra bonitinha, encantadora. É claro, o diabo não oferece veneno com cara de veneno. Guarda isso. E por último, que eu coloco aqui, porque a Bíblia nos aconselha a fugir até da aparência do mal, do nada a ver, do todo mundo escuta, não tem nada demais. 1 Tessalonicenses 5:22, fugir de toda a aparência do mal, tá certo? Então, alguém que cresce em maturidade espiritual,
ele não foge apenas do mal, ele foge até da sombra do mal. Ele evita. E eu acho incrível que esse argumento do não tem nada a ver, não tem nada demais. Gente, se é algo que não tem nada demais, é tão pequeno, por que não abandonar, já que é tão pequeno? Pense nisso. Leve para a tua sala. Que Deus abençoe. Tua semana, tua casa, teus alunos, teus negócios, a tua aula, o teu ministério, teus sonhos, projetos, o teu ano 2019. Fique na paz. Até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.